A paz do Senhor. O meu nome é Pamela. Eu sou aqui da House of Healing Soul e hoje nós temos aqui na nossa presença a nossa querida evangelista Janaína Scipion, Rapaz, que hoje vai ter um testemunho aqui para edificar a sua fé. amém. Antes de nós começarmos com o testemunho da Janaína, eu gostaria de deixar aqui para a sua meditação e também para a nossa, 2 Timóteo 3, o versículo 16, que diz assim: toda a escritura, por Deus, é útil para o ensino, Amém, Deus. para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça, Aleluia. a fim que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você, através da palavra do Senhor e da capacitação do Espírito Santo de Deus, é apto para fazer todas as coisas que o Senhor tem te chamado para fazer. Aleluia. Não é certo, evangelista Janaína? Sim, com certeza. Quero falar que é um prazer estar aqui com você, participando do nosso canal, da Casa da Cura. Um Amém. prazer, tenho assistido as entrevistas incríveis, os testemunhos, e eu estava até excited para chegar a minha vez, Glória a Deus. para poder falar do grande testemunho que Deus fez na minha vida aqui, nesse ministério, nessa casa. Foi aqui que tudo começou. Quando começou a sua jornada aqui com a House of Healing? Quando você chegou? Como que você chegou aqui? E eu cheguei aqui muito quebrada, muito cansada, muito desesperada, se eu posso falar assim. Eu estava hoje ouvindo Salmos 40, né? E a palavra fala assim: me tirou de um lodo, me tirou de um poço fundo. Né? Davi fala essa palavra. Sim. E eu me identifico muito com esses salmos, né? Porque era assim que a minha vida era, uma sujeira. Minha vida era uma vida triste. Eu fui casada há 15 anos, tenho 2 filhos desse relacionamento, que são filhos maravilhosos, mas eu tinha um namorado e eu era uma pessoa totalmente mundana, uma pessoa que tinha relacionamento com Deus, mas não tinha relacionamento com Deus. Eu ia numa igreja, vou falar melhor dizendo. Eu ia a uma igreja, eu estava lá todos os domingos, eu fazia parte das classes, eu assistia aos cultos, eu ia para as consagrações, mas a minha vida era uma vida de mentira, era uma vida de engano. Eu estava com minha cabeça totalmente, até o, né, quase, acho que não vou falar completamente, porque Deus me deu a oportunidade Sim. de chegar aqui. E eu consegui chegar aqui, foi um convite que eu recebi de uma das pastoras desse ministério, a pastora Ana Flávia, e glória a Deus pela vida dela, porque por causa da vida dela, desse convite, eu cheguei em um culto de oração, em uma quarta-feira, na casa da pastora Val, muito quebrada, muito doente, muito amargurada, né? Sim. Eu era uma pessoa muito amargurada. E pastora Val nem me conhecia. Sempre é muito emocionante lembrar, porque a gente está num tempo onde as pessoas elas querem muito da gente, né? Exigem muito de você Sim. e sempre tem algo para ser trocado, é sempre uma barganha, é sempre né, eu pago, algo que custa, nada é por amor, né? E quando eu cheguei nessa casa, eu encontrei o amor de Jesus, porque a pastora Val, ela falou para mim, eu vou te ajudar. Amém. Pastor Josué também, meu pastor, que eu falo que é meu pai, e ela falou, eu vou te ajudar. E ela disse, você vai vir aqui na minha casa, nós vamos fazer uma campanha de oração, 7 semanas, e Deus vai te libertar. Você vai ter uma libertação, e a sua vida vai mudar. Amém. Aleluia. E uma coisa que eu lembro, Pamela, é que eu não sabia quem era Deus. Eu não tinha relacionamento nenhum com Deus, mas eu acreditei nela. E a cada semana que eu vinha, as coisas iam acontecendo, as coisas iam mudando, o Senhor ia revelando coisas novas sobre mim que só eu sabia, que ninguém sabia. E eu tinha um namorado, esse namorado que hoje é meu esposo, para honra e para glória do nome de Jesus, não queria casar e a gente já estava 5 anos nesse relacionamento. E um dia a pastora Val falou para mim assim, Janaína, até o dia 30 de maio, isso era 2013, até o dia 30 de maio você vai estar, Deus já vai ter resolvido tudo. Então, assim, desde o começo, eu experimentei muitas palavras proféticas, eu não conhecia o profético, eu não sabia o que era o ambiente profético, e eu vi todas aquelas palavras que Deus usava a boca dela, a boca do pastor Josué, para falar para mim acontecer. Aleluia.
eu comecei a experimentar um Deus que fala com a gente. Aleluia. E eu já ouvia a voz de Deus, mas eu não sabia que era Deus, porque eu não tinha relacionamento com Deus. Mas muitas vezes, quando eu estava ainda no mundo, né, no álcool, na droga, nas baladas, porque essa era a minha vida, né? Uhum. De segunda a segunda, praticamente, se pudesse dizer. Eu saía segunda, eu saía terça, eu saía quarta, eu saía quinta, eu saía sexta, eu saía sábado. E assim, eu era uma vida doente, né? Era uma vida assim muito solitária, no sentido de solidão, não de pessoas, sabe? Mas de você deitar na sua cama e você chorar porque você sentia um vazio. Eu sentia um vazio muito grande por causa da minha infância, por causa da maneira como eu fui criada, por causa da rejeição. E quando eu chego nessa igreja, foi 2000 e... tem 10 anos atrás, vai fazer esse ano, né? Já está 2024, então foi 2014. 2014. Quando eu chego nessa igreja, final de 2013 Para para 2014. 2014, a minha vida mudou. A minha vida mudou completamente. A importância de você ter ouvido uma palavra que te deu encorajamento. Exatamente. Eu conheci pessoas que realmente conheciam a Deus. Eu conheci pessoas que realmente ouviam a voz de Deus. E eu falei assim, não, então esse Deus é verdadeiro. Esse Deus da Bíblia, ele existe. Não é Uhum. só algo que está escrito aqui, que a gente pensa assim, ah, não, é só um livro. Muitas pessoas acham que a Bíblia é só um livro. E Uhum. eu, ainda que eu ia nos cultos, e eu ia nas classes bíblicas, nesse outro ministério que eu era, que eu fui de lá há 12 anos, Uhum. para a honra e para a glória do nome de Jesus, eu sou muito fiel àquilo que eu creio, àquilo que eu acredito, mesmo que eu era do mundo ainda, né, que eu não lia a palavra, que eu não entendia nada, eu não entendia nada que as pessoas falavam. Eu ia para as classes e eles explicavam, porque as 12 tribos, elas atravessaram, é, né, os israelitas foram libertados do Egito e eles atravessaram o Jordão. E eu ouvia aquilo e o que ela está falando? O que ela quer dizer? Eu não entendia nada. A minha mente era totalmente tomada por demônios. Uau. Eu ouvia vozes desde criança. Eu ouvia vozes e essas vozes falavam para mim. Essas vozes, ela falava para mim ser agressiva com outras pessoas. Por exemplo, no meu trabalho, se eu tivesse assim com você, eu ouvia vozes que falavam assim: chuta ela, dá um murro na cara dela. Eu ouvia isso assim, diariamente. Então eu vivi uma vida muito opressa. Eu vivi uma vida que, né, da maneira como eu levava, cheguei a 10 anos atrás, eu tenho 48 anos de idade, então foi muito tempo no pecado. Sim. Foi muito tempo querendo encontrar Jesus, indo para uma igreja, sentando em um banco de igreja, chorando muito, porque eu sabia que eu não era salva, isso eu sabia que eu não era salva. E o meu namorado falava, não, mas nós já aceitamos Jesus. Eu falei, não, com essa vida que a gente leva, bebendo, usando droga, indo pra balada, chegando em casa 5 horas da manhã do outro dia, indo para pool parties, né, festas, né, de piscinas De que chamam, piscina. não tem como a gente ser salvo, não tem Uau. como. E ele falava, não, mas eu aceitei Jesus quando eu tinha 16 anos de idade. Eu falei, Armando, o nome dele é Armando, o nome da minha esposa. A gente não é só sobre aceitar Jesus, é sobre uma mudança de vida. É o que muitas pessoas hoje em dia, infelizmente, acreditam, né? Que tem muitos lugares hoje em dia falando, pregando e tentando ensinar que uma vez salvo, sempre salvo. E essa não é a verdadeira realidade, né, Janaína? A Então, vida com Cristo, a vida verdadeira do Evangelho de Cristo é a sua mudança diária. E me conta um pouquinho como que foi o seu processo da sua mudança, quando você chegou aqui nessa casa. Conta para a gente um pouquinho os cativeiros dos quais o Senhor te libertou, a aleluia. mudança da qual Ele fez na sua vida e até o momento onde você começou a ter esse discernimento de quando era Deus falando com você e quando você sabia que não era a voz de Deus. Eu sempre falo que eu era aquela mulher, Maria com 7 Madalena. demônios. Maria Madalena, né? Sim. De Madalena com 7 demônios. Porque, por causa da rejeição, eu senti uma rejeição muito grande do meu pai. Então eu sempre achava que as pessoas estavam falando algo de mim, ou que as pessoas estavam contra mim. Parecia que era uma coisa assim, sempre que que estava acontecendo algo, que eu achava que estava acontecendo algo. E isso prejudicou demais os meus relacionamentos com as pessoas que eu trabalhava, com as pessoas da minha família, até mesmo com o meu namorado,
com as pessoas do ministério. Só que nesse outro ministério eu não me envolvia com ninguém. Aqui não, aqui eu comecei a me envolver, Uhum. né? Eu comecei a ajudar, a servir e tudo mais. Então nessa casa foi revelado muita coisa sobre mim, né? Uhum. Apesar de eu estar, né, tendo, né, sexo fora do casamento e muito álcool, né, muita êxtase, né, que era a droga que eu usava e tudo mais. Então assim, eram muitas coisas, era muita ira. Eu era uma pessoa muito irada. Isso eu acho que era o pior. Eu era aquela pessoa que, se você olhasse para mim, eu já. Você está olhando para mim? Por que você está olhando para mim? Então eu era uma pessoa muito agressiva. Eu acredito que o que Deus mais fez na minha vida foi tirar essa agressividade de mim. Amém. Eu tenho uma personalidade forte, Sim, sou uma pessoa muito alegre, muito feliz, e eu acredito sim, que essa é a minha essência, que sim. Deus colocou em mim, da minha personalidade. Mas eu não sou uma pessoa irada mais. Eu não tenho mais ira. Glória a Deus. Eu não sinto mais um ódio, rancor, ressentimento. Esses eram assim as coisas piores que eu acredito que me seguiam e me torturavam, né? Porque era uma tortura, né? Sim, Toda hora lembrar do meu passado, do que fizeram comigo, do que falaram comigo, eu vivia constantemente nesse cativeiro de tortura emocional, aonde eu lembrava uma palavra que tinha falado comigo lá em 1900 e bolinha. sim. Entendeu? Então, assim, então eu acredito que na Casa da Cura foi porque foi um processo, né, Pamela? Não Sim, foi de uma foi de um vez, né? dia. Acredito Sim, que as pessoas pensam que libertação é uma vez só. Libertação não é só uma oração que eu vou orar por você e você vai ser liberto. Não, libertação é um um processo. processo diário. É um processo diário e é um processo que exige de você muita vontade, muita humildade. Tem que ter muita humildade, tem que ter muita humildade. Porque às vezes você é orgulhoso e você acha, eu estou pronta, eu estou aqui para fazer, agora eu vou começar a ser usado, Deus vai me usar, eu vou fazer. Porque uma coisa que Deus fez comigo, Pamela, foi derramar muito na minha vida. Sim, Né? Deus derramou muito na minha vida. Quem me conhece sabe, né? Dom de profecia, dom de visão, dom de cura. Eu pinto profeticamente. Eu escrevo, eu sou artista plástica, eu pinto, escrevo livros, já lancei 5 livros, estou escrevendo mais um livro agora. Se chama, acho que é Nas Garras da Rejeição. Algo assim, eu já tenho um nome, mas eu não estou certa do título ainda. uhum, E então Deus derramou muito na minha vida. Então você acaba tendo um certo orgulho de achar que porque você tem muitos dons, você está pronto. Mas quando você fala da sua amargura, dos seus medos, da sua insegurança, da sua rejeição, você acaba colocando para fora a sua ira, a sua raiva, o seu orgulho, você acaba colocando para fora tudo que está dentro de você. Então, essa cura, ela demorou. Não cheguei. Quero falar para você que é ouvinte que vai ver esse vídeo da Casa da Cura. Não sei que dia você vai ver, mas eu quero falar para você da vassoura e calabás. Eu não aleluia. cheguei, mas eu continuo seguindo para o alvo. Amém. Eu quero falar isso para você que está assistindo. Siga para o alvo. Glória a Olhe Deus. para Jesus. Eu tenho olhado para Jesus. Estou num lugar seguro, num ministério onde Deus teve misericórdia da minha vida, onde eu sou ensinada, onde se eu cair, porque é do homem eu cair, né? Mas o O levantar do levantar do Senhor. Senhor. Tem alguém para falar, Janaína, está fazendo errado, né? Não com manipulação, não com desdém, não com respeito, com amor, com honra. E aí o que eu mais assim valorizo é isso, é esse respeito, sabe? Eu aprendi isso aqui, a ter ética e a respeitar as pessoas Amém. e a deixar o orgulho para trás. Quando eu me senti mal, porque aconteceu, acho que foi 2000, já está em 2024, depois da pandemia, 2020, né? Pandemia, 2020, 2019 e 2020 foram os auges. 2020, eu passei uma fase muito complicada no meu ministério, como mulher, como amiga, como irmã em Cristo. E chegamos graças a Deus, na nossa igreja, né? Nós temos o pastorado onde nós temos aconselhados, né? Nós temos nossa pastora, nossos pastores sentam com a gente, conversam com a gente, né? Aquela coisa de perguntar o que está acontecendo. E ali naquela mesa, o meu pastor e minha pastora, eles tiveram um discernimento sobre o que estava acontecendo comigo. Mas eu não acreditei. Eu não acreditei no que eles estavam falando. Só que pela manhã, no outro dia, eu abri a palavra de Deus. E eu sentei na minha mesa, eu falei: Deus, fala comigo. Eu quero ouvir de ti. E o Senhor falou comigo exatamente o que o pastor Josué e a pastora Val
haviam falado comigo. Eu entendi que eu estava sobre um espírito de rebelião, eu entendi que eu estava muito amargurada, eu entendi que eu precisava de cura. Então, ainda que eu já estava no ministério, já tinha caminhado, escrito livros, e prega, e profetiza, e rabassuremana, e faz o que você quiser fazer, Sim. ainda assim eu precisei ser corrigida pelo próprio Deus, né? Porque foi Deus, né? Usando os meus pastores e pela misericórdia dele, né? Confirmando na sua palavra, porque ele faz isso, a palavra dele é viva, né? Sim. Então, assim, eu glorifico a Deus, porque eu nunca vivi isso antes. Eu nunca vivi em um ministério onde eu tinha acesso ao pastor, acesso à liderança, né? Hoje eu sou parte dessa liderança, mas eu não vivi isso de sentar na mesa com o meu pastor, dizer, Janaína, o que está acontecendo com você? Está passando por alguma coisa? E eu, né, eu não sabia o que estava acontecendo, mas foi identificado, né? E graças ao Senhor, Deus teve misericórdia da minha vida. Nós passamos por um tempo onde eu nunca esqueço disso, você lembra, Sim. né? Sim. Um dia a Pamela até estava comigo nesse dia, eu nunca esqueço. Em um parque, ela me pediu para orar por alguém e a minha pastora tinha me dado um conselho. Ela falou assim para mim, Janaína, tire o tempo para você, não ore por Por ninguém por ninguém. agora, deixe as pessoas ministrar na sua vida. Sim. Mas ela falou algo para mim, Pamela, que foi impactante. E é por isso que eu amo esse ministério. Assim, a gente vai falando e as memórias vão vindo de detalhes que eu sei que muitas pessoas não vivem isso, não experimentam, não sabem o que é isso. E ela virou para mim, ela falou assim, Janaína, no dia que você estiver bem, você vai saber. Uau. Ela não falou para mim, eu vou falar para você, eu vou te dizer, porque a gente sabe que no mundo que a gente está vivendo hoje em dia, É. infelizmente, né? Então, para mim, Pamela, é maravilhoso, porque me alegra muito saber que eu estou em um lugar seguro, Amém. aonde as pessoas não estão preocupadas em me colocar em um banco e fica nesse banco aí até, né, eu falar para você, né, eu dizer o que você vai fazer. E assim, isso nunca aconteceu no nosso ministério. Amém. Eu vejo assim, nossa igreja como uma família, Glória a né? Deus. Como uma família. E eu tenho assim, glorifico a Deus que eles me enxergaram antes do meu chamado, me enxergaram quando eu estava lá de trás das malhadas, né? Como o Davi fala, Sim. Rebassoremaná, quando ninguém dava nada por mim, quando ninguém comprou a minha terra, e eles investiram em mim. E eu fico pensando, né, Pamela, quando eu estava sob essa opressão. Eles já tinham profetizado tantas vezes na minha vida, eles já Sim. tinham sido usados tantas vezes na minha vida, e tantas coisas que Deus, próprio Deus, tinha usado eles para falar na minha vida. Por que que eu não acreditei? Por que que eu não criei? Claro que era porque eu estava sob uma opressão. Claro Sim. que eu estava enganada, sob um espírito de engano. Óbvio, né? Hoje eu consigo enxergar, e lá atrás também consigo enxergar. Então, eu deixo esse testemunho para você que está assistindo. Não acredite que você é perfeito, que você é bom, que você já chegou, que você, porque você profetiza, porque você fala em línguas, porque você escreve, porque você faz mil coisas dentro da casa de Deus, que você talvez não precise de um líder, alguém que te ama, que possa te falar, ei, você precisa ser ministrado, você precisa de ajuda. Então, assim, a casa da cura é isso. As pessoas que estão sendo curadas, elas também às vezes precisam de ajuda. E nós Sim. temos essa ajuda. E você também. Se você vier para cá, você também vai ter essa Glória a ajuda. Deus. E Amém? Deus, ele deixa claro, né, pra gente na palavra dele, que é necessária a correção. Sem a correção não há crescimento, né? Exato. E conta para mim, quem era a Janaína antes de chegar aqui nos Estados Unidos? Você falou um pouquinho antes de chegar aqui nessa casa, mas conta um pouquinho da sua história, o que te fez começar a carregar todas essas bagagens até o dia que você chegou aqui. Eita, espírito de rejeição. Janaína vivia uma vida no Brasil perdida. A palavra fala: o meu povo perece por falta de sabedoria. Eu vivia uma vida completamente longe de Deus. Eu era uma menina que sempre busquei Jesus. Eu queria encontrar Deus. Eu buscava Ele aonde as pessoas falavam para mim: Ele está ali. Ele está ali. Eu era católica, né? Ia na igreja católica e minha mãe não praticava, meu pai também não, mas eu sempre ia na igreja católica. Então, assim, nós tínhamos uma vizinha que ela era também da Umbanda. E essa vizinha falava assim: se alguém faz algo de ruim para você, você tem que ir lá no terreiro para quebrar. E lá ia a Janaína, lá porque a Janaína não sabia, né? E Janaína vivia uma vida totalmente afastada de Deus. Aí eu, vou lá, na Umbanda também.
E eu tinha uma tia também, tenho essa tia até hoje, que era espírita. E ela falava, eu morei um tempo com ela, quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade, e ela falava para mim, vamos lá no Kardec, vamos tomar um passe. E a Janaína também lá. Yeah. Então, assim, eu pereci demais. Eu acredito que esse peso que eu carreguei até aqui a Flórida, até os Estados Unidos, essa bagagem, foi por causa disso. Entrar nesses lugares de, né, demoníacos, onde eram cultos, as pessoas faziam cultos ali, né, porque você sabe que Satanás imita, né, o que é do O que Senhor. é do Senhor. E eles ficavam naquelas rodas, batendo palma, e eles tinham aquele incenso, eles iam passando aqueles incensos na Umbanda, e as pessoas recebiam aqueles espíritos e elas caíam, e elas bebiam, e eu estava no meio daquelas pessoas, sem saber de nada. Mas na minha mente eu pensava, talvez eles podem fazer alguma coisa por mim, né? Porque eu tinha essa opressão já na minha vida há muito tempo. Eu caí, para você ter uma ideia, eu caí do terceiro andar de um apartamento quando eu tinha 5 anos de idade. Uau. E eu não morri porque Deus fez um A mão milagre. de Deus. A mão de Deus, literalmente você falou a mão de A Deus. mão de Eu Deus. senti uma mão que me pegava e me rodava. E quando eu caí, eu caí de frente, mas quando essa mão me rodou, eu fiquei em outra posição. Então, no chão era concreto, grama, concreto, concreto, grama, concreto. Eu caí Na na grama. grama, Uau. no meio do concreto. Então, assim, do concreto de um lado, do outro, e eu no meio. Então, Deus me deu muitos livramentos, Pamela, até eu chegar aqui na América. Com um mês que eu estava na América, um mês que eu estava aqui, eu estava na praia e um menino jogou uma prancha, aquelas que você joga na água, Uhum. aqui na minha cabeça. Eu fiquei com uma laranja assim, desse tamanho. Foi um mês que eu estava aqui. Na América, Satanás tentou me matar várias vezes. Na América, que eu me lembro, foram 2 vezes. Essa vez, aonde esse menino jogou essa prancha, tinha um mês que eu estava aqui. E depois de 6 meses, um homem bateu com o carro, no meu carro. Ele bateu da minha porta para trás e eu falei para minha amiga, Ana, vai bater. Eu queria falar essa frase, vai. E aí eu puxei o carro para a direita um pouco e o carro abriu do final da minha porta até o final. Eu só fiquei com um arranhão no meu joelho. Mas hoje eu entendo que eram livramentos que Deus estava me dando, por causa do meu passado, por causa de onde eu coloquei os meus pés, esses lugares demoníacos, aonde eu andei por muito tempo. Então você pode dizer que a sua rejeição que você sentia te levou a caminhos para tentar preencher o que faltava dentro da sua vida. Existia um vazio dentro de você que nada completava e você tentava buscar e não achava. Exatamente. Como eu cresci em um lar, nós tínhamos 4 irmãos na minha casa. Meu pai é uma pessoa maravilhosa, minha mãe também, mas eles não sabiam como educar. E eles, tipo, preteriam mais um filho do que o outro. E eu e meu irmão do meio, que é o que mora aqui, a gente ficava nesse meio e não tinha ninguém por nós. E era minha mãe pelo meu irmão e meu pai pela minha irmã, e a gente no meio aqui por nós dois, né? Então eu cresci com essa coisa de eu tenho que me virar, sou eu sozinha, eu tenho muita raiva, muita ira, muita rejeição. Ninguém gosta de mim. As pessoas elas estão falando de mim, todo mundo tem ódio de mim. E eu procurava Jesus em tudo quanto é lugar e me mandavam ir na macumba, e me mandavam ir no espiritismo. E eu, como eu não sabia quem eu era, porque eu não tinha o amor do meu pai, então eu casei muito nova, com 19 anos de idade, porque eu queria um relacionamento. E eu queria preencher aquele lugar. Até que eu entendi que não era um namorado que ia preencher. Não era um trabalho. Não era viagem. Não era apartamento novo. Eu conquistei tudo isso, eu tinha tudo isso. Mas ainda, depois de casada, com 2 crianças e divorciada, né? Divorciei depois de 15 anos casada. Mas eu ainda estava com esse peso, todo esse peso em cima de mim. Em cima de você. E assim, como uma bola de neve, né? Você é criança dentro da sua casa, você é rejeitado pelo seu pai não sabe o que está fazendo, sua mãe não sabe, mas aí aconteceu. O sentimento feriu você. Você tem aquele buraco. Era como, eu falo para você que está aqui assistindo, era como se um buraco tivesse dentro do meu coração. Eu já dei esse testemunho algumas vezes, eu falo isso, porque hoje eu sei que Deus encheu esse vazio e eu choro de alegria. Glória a Não é de Deus. tristeza. Glória a Mas eu Deus. senti um buraco aqui no meio de mim que era como se alguém tivesse pego o meu coração e tivesse tirado o meu coração.
Era assim que eu sentia. Mas eu sorria muito. E às vezes as pessoas falavam assim. Um homem um dia falou pra mim assim, que morava na casa que nós morávamos aqui, de roommate, dividindo quartos, né? Que aqui eles tinham essa mania antigamente, não sei se ainda tem de dividir quarto. E ele falou assim pra mim: você sorri com os lábios, mas dentro de você tem uma dor muito grande. Aí eu. Porque nem eu mesmo sabia o que estava acontecendo comigo, nem eu mesmo sabia. E me convidavam para ir a igrejas, eu ia em igrejas aqui, mas nunca mesmo aquela coisa de ter um encontro com Deus. Quando eu me batizei, eu nem me lembro o ano, sei que eu já tinha os meus 2 filhos quando eu me batizei. Foi na igreja do pastor Francisco, Revival for the Nations. E quando eu me batizei, eu senti aquele primeiro amor. Sim. Eu comecei a amar Jesus, amar Jesus, amar Jesus, depois de ter batido na igreja católica, ter ido no candomblé, ter ido no espiritismo, aí eu encontrei Jesus, né? E aí eu me batizei, e aí eu fui para esse primeiro amor, e eu comecei a amar Jesus, mas aí o meu ex-marido quis sair da igreja que nós estávamos, e ir para esse ministério, onde eu fiquei 12 anos. 12 anos. E esse ministério não era um ministério pentecostal, era um ministério mais, era diferente lá. Sim. Era um ministério batista. Então, assim, aí eu não sabia o que era pentecostal, o que era batista. Lembra? Eu continuo, eu aceitei Jesus, eu estou aqui na igreja, mas eu continuo sem saber onde é que eu vou agora. Ah, é aqui? Então lá vai eu. Então, assim, eu fui feliz 12 anos nesse ministério. Os meus filhos foram criados dentro dessa igreja, eles foram cuidados, muito bem cuidados. Fui muito feliz. Mas dentro da igreja eu não tinha esse relacionamento. Eu não sabia quem era Deus. Eu não sabia que eu ouvia a voz de Deus. Eu não sabia que essas vozes que eu ouvia eram vozes das trevas. Eu não sabia quem podia me ajudar. Não tinha ninguém para me ajudar. Porque era aquele ministério de domingo. Sim. Tinha as quartas-feiras de oração e tudo. E lá eu vivi momentos especiais com Deus, mas era só eu e Deus. Não tinha ninguém para pegar na minha mão. Então, a importância, né, de você ter alguém que está ali, que segura na sua mão, fala, olha, você não está sozinha, eu luto com você. Alguém que está ali para te ajudar, né? A gente tem exemplo também na palavra do Senhor, quando Moisés foi ali interceder pelo povo de Israel, quando eles foram lutar contra os amalequitas, e ali o Senhor levantou pessoas. O Senhor levantou 2 ajudadores ali para Moisés, que ergueram as mãos dele, para que ele não se cansasse. Então, da mesma maneira, você, hoje que se sente cansado, o Senhor levanta ajudadores para a sua vida, para te ajudar, para que você não venha desistir dessa sua caminhada com o Senhor Jesus. Amém. E conta para a gente quais foram os processos que você teve que passar, o que foi as renúncias que você teve que fazer para hoje você chegar nesse lugar de posicionamento onde você é essa mulher usada por Deus. Aleluia. Eu tive que deixar para trás muita coisa. Eu tive que deixar para trás, primeiro de tudo, o meu eu. Aquilo que eu acreditava, aquilo que eu gostava, as músicas do mundo, as roupas transparentes, curtas, a droga, o álcool, os filmes, né? Aí eu era viciada em pornografia. Então, assim, eu tive que deixar muita coisa. Deus realmente tocou a minha vida. Quando eu falo, né, que a minha vida era uma lama, era muita lama. Eu tive que largar, não porque alguém falou para mim largar, não porque alguém disse para mim, você vai ter que fazer assim, assim, assim. Não, a palavra me ensinava, os domingos me ensinaram, as orações de quarta-feira me ensinaram, as mesas com os meus líderes me ensinaram, e o testemunho de pessoas que amam a Deus me ensinaram. E por causa desse testemunho, hoje eu posso ser essa mulher de Deus. Dar também testemunho, né? Sim. Levantar outras pessoas, porque ninguém vai conseguir chegar aonde Deus quer que você chegue, carregando as bagagens, carregando o seu eu, carregando as coisas que alimentam a sua carne. Tudo que alimentava a minha carne, tudo que me separava de Deus, tudo que me afastava desse relacionamento verdadeiro, eu larguei para trás e larguei com toda a minha força, com tudo que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito intensa, Pamela. Sim. E tudo que eu faço, eu dou 100%. As pessoas falam para mim, você é competitiva. Não, eu não sou competitiva. Mas quando eu vou jogar um jogo, eu jogo pickleball, né? E quando eu vou jogar um pickleball, eu faço o meu melhor. Mas se eu estiver limpando uma casa, eu vou fazer do mesmo jeito, eu vou fazer o meu melhor. Se eu estiver lavando uma roupa, eu vou dar o meu melhor. É nisso que eu creio. Se eu estava no mundo e eu ficava nas festas até de manhã, agora eu estou na casa de Deus. Agora eu vou ler a palavra, eu vou exercitar
a palavra de Deus, eu vou deixar essa palavra gerar em mim, eu vou ser bênção, Calabás, na vida de outras pessoas, eu vou Aleluia. ajudar outras mulheres a crescer, Amém. eu vou ajudar famílias também a terem Glória a Deus. esse mesmo encontro com Deus. É isso que eu faço. Glória a Meu Deus. ministério é sobre isso, é evangelizar pessoas. Hoje eu recebi um testemunho, estava nem pensando em falar isso, mas me veio aqui à mente. Eu recebi um testemunho de uma mulher que mora em Connecticut, aqui nos Estados Unidos. Não conheço essa mulher, mas há talvez 4 anos atrás, essa mulher me achou na social media, 5 anos, talvez, deve ser por aí. E nós começamos a conversar um pouco pela social media, e ela pelo Instagram, e ela de vez em quando mandava uma mensagem no Message, no privado, eu também, e às vezes ela me pedia para orar por ela, e às vezes eu mandava uma mensagem para ela, né, pelo áudio do Instagram, até que um dia a gente trocou o telefone, e de vez em quando ela me pedia para conversar com ela, se eu podia e tudo. E aí um dia Deus me usou na vida dela Amém. para falar para ela: você precisa voltar para a casa de Deus. Amém. Porque as pessoas falam que igreja não salva. Mas eu quero falar para você, realmente, a igreja não salva, não. Mas quem está salvo está lá dentro, para a honra e para a glória do nome de Aleluia. Jesus. Quem está salvo está lá dentro, tentando, no meio do fogo, uma vida com Jesus. Amém. Melhor estar dentro da igreja para ser salvo do que lá fora. E eu quero te dizer, eu sei muito bem como é que é lá fora, que eu vim de lá. E essa mulher falou hoje para mim, mandou um testemunho para mim. Eu ministrei a vida dela, ela fez uma mentoria que eu tenho também, que é um dos meus ministérios, também a mentoria Construindo Mulheres Inspiradoras. E hoje ela mandou essa mensagem para mim. Ela voltou para a casa de Deus, o filho dela está na igreja, ama a igreja, Amém. ela está servindo no ministério infantil. Essa mulher queria nada com servir a igreja. Essa mulher não queria nada com servir o povo de Deus. Foi para isso que Jesus chamou você e a mim, para servir o povo dele. Cuidar da calabás das ovelhas dele. Quando Jesus restaura Pedro, ele fala: Pedro, tu me ama? Pedro, tu me ama? Pedro, tu me ama? E Pedro, Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ele, Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Foi para isso que eu e você fomos chamados. Para fazer a obra. Para apacentar o povo de Deus. Não são as minhas pessoas, é o povo de Deus. Aleluia. E ela falou assim: Jana, ela falou: eu queria que você conversar com você, era de manhã cedo. Eu queria que você falar com você, se você puder me ligar, mas eu já quero te dizer que você é uma bênção, e eu profetizo na sua vida, e isso, 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 e eu falei, é o quê? Eu falei, e você foi bênção na minha vida, e eu tô firme no meu ministério, Glória e eu vou a Deus. começar, e eu já me inscrevi no curso de teologia. Glória a Deus. Eu falei, Deus, olha, eu chorei tanto. Eu falei, Senhor, é isso, é sobre cumprir o que Deus chamou para você fazer. Não é sobre fazer o que Deus não chamou você para fazer. Talvez tem pessoas que vão assistir esse vídeo hoje, essa entrevista, e elas estão querendo fazer muitas coisas, ou elas já estão fazendo muitas coisas, mas talvez Deus nem chamou ela para fazer. Deus só vai cobrar de você aquilo que Ele comissionou você para fazer. O Senhor me ungiu como evangelista, como a líder, como a mulher de Deus, Ele me ungiu como a profeta, então eu tenho que cumprir esse chamado. Amém. Se é de longe, se é de perto, se são pessoas que eu conheço ou pessoas que eu não conheço, não importa. Não importa. Ela falou para mim, eu quero falar isso. Eu quero falar isso não para me orgulhar, não, de jeito nenhum. Mas ela falou assim, Janaína, você é uma mulher de Deus. Amém. Mas quando ela falou isso para mim, eu fiquei feliz de ouvir isso dela, porque hoje a gente está precisando de mulheres. Aleluia. Pessoas que realmente se importam com pessoas. Pamela, eu não conheço essa mulher pessoalmente. Eu não a conheço. Nós precisamos de pessoas que se importam com pessoas sem precisar nada em troca, sem pedir nada. Só porque é uma alma, é alguém que está sofrendo. E você é chamado para orar por alguém que está sofrendo. Claro que você talvez vai estar ocupado um dia. Claro que a pessoa talvez ela não vai ficar ali dependente de você. Você vai. Seu papel é impulsionar ela para o ministério. Eu posso ser a pastora dela aqui da Flórida. Ela precisa estar dentro da casa de Deus. Sim. E tudo que foi ministrado na vida dela, tudo que foi direcionado, que foi aconselhado, que esse é o papel de um pastor, aconselhar através da palavra de Deus, não do seu próprio entendimento, ela fez. E hoje ela está podendo, ela estava cheia de Deus falando. E foi a primeira vez que eu vi ela assim. Glória a Deus. Então isso me alegrou muito, me alegrou muito. Glória a Deus. Evangelista Janaína, você estava falando, né, que o Senhor libertou você do álcool. Conta pra gente um pouquinho como foi o dia da sua libertação. Como que você realmente teve a certeza de que você estava liberta? A minha libertação foi algo sobrenatural, porque do álcool, Deus me deu 2 sonhos. Ele me deu dois sonhos com meus 2 primeiros filhos. Eu tenho 3 meninas.
minha vida, assim. E quando Deus me deu esses sonhos, o primeiro sonho eu já entendi. E eu fiz um voto com Deus. Eu vi uma pantera comendo os meus filhos. E quando você vai investigar sobre pantera, você vai ver que a pantera ela representa no mundo espiritual o maior nível de potestade das trevas. E eu vi essa pantera comer os meus filhos nesse sonho. E eu acordei desesperada. E eu ajoelhei na minha cama e falei: Deus, eu não aceito isso. Eu faço um voto contigo aqui hoje, Senhor. Se tu cobrir os meus filhos com o teu sangue, eu nunca mais coloco uma gota de álcool aqui dentro da minha casa. E aí eu desci minhas escadas, eu tenho 2 vãos de escada muito grandes na minha casa. E eu já fui para um gabinete que eu tenho na minha cozinha, já tirei todas as garrafas que eu tinha de álcool, elas ficavam escondidas lá dentro. E quando eu queria, né, quando eu brigava com meu esposo, quando eu tinha algum problema, eu bebia. Não era alcoólatra, mas o álcool era um ídolo para mim. Foi isso que Deus falou. Era o seu refúgio. Era o meu refúgio. Aí eu tô estressada, eu comprei uma garrafa do vinho mais caro, o vinho que eu gostava muito, La Crème, e eu me acabava naquela garrafa de vinho para fazer raiva ao meu esposo. Porque eu não estava ainda no lugar que eu deveria estar, né? Sim. Como uma mulher de Deus. Em vez de eu ir para a palavra, ao invés de eu ir orar. E aí, eu peguei aquelas garrafas, coloquei na mesa da cozinha. O meu marido, a minha cozinha é muito grande, e o meu marido chegou na cozinha, já foi pegando as garrafas e derramando sem saber de nada, nem ouviu o que que era, não sabia o que era, mas eu acredito que foi o Espírito de Deus, né? Sim. Que revelou para ele. E aí, esse foi o primeiro sonho. E no segundo sonho, eu vi também uma mulher, ela era como uma índia, e esse homem tinha pego o meu filho, e ele tomava o meu filho, e eu ia para essa mulher pedindo: me dá meu filho, me dá meu filho, me dá meu filho, me dá meu filho, me dá meu filho. E ela não, 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 até que eu falei para ela: me dá o meu filho, e ela fez eu beijar a mão dela. Quando ela fez eu beijar a mão dela, depois eu entendi que era a idolatria, né? Que ela fez assim para mim. E aí eu fui para um cinema um dia. Nesse cinema, eu só pensava no vinho. Eu fui para o cinema, eu não queria saber do filme. Eu lembro até hoje qual foi o filme, era The Shack. Sabe qual é o The Shack? Sim. A Cabana. A Cabana. E eu não queria saber de filme, eu queria chegar lá para me beber. Eu queria ouvir a hora. Aí eu sentei com o meu esposo falou: o que que você vai tomar? Ele estava pensando que eu ia tomar um refrigerante. Aí eu falei: eu quero um vinho. Aí ele: você vai tomar vinho aqui? Aí eu falei pra ele, e voltando um pouco no sonho, antes de eu beijar a mão dessa mulher nesse sonho, eu falei pra ela: não tenho problema nenhum com isso. E eu beijava a mão dela. E no sonho, quando meu marido falou: você vai tomar vinho aqui, tipo assim, na frente das pessoas? Tipo assim, quando a gente tiver só nós dois no lugar, né, tá? Pra não, né, escandalizar as pessoas, né? Aí eu falei: não tenho problema nenhum com isso. Uau. Naquela hora, o meu filho caiu de uma árvore e quebrou o braço. Esse mesmo filho desse sonho. Uau. E naquela noite, depois de 1000 ligações no meu celular, porque eu estava no cinema, eu não via as ligações, meu filho estava no hospital, meu esposo falou: Janaína, nós vamos entregar o álcool, nós vamos fazer mais um voto com Deus. Uau. Nunca mais nós vamos beber álcool. Para a honra e para a glória do nome de Jesus, já fazem 6 anos. Glória a Deus. Nunca mais eu coloquei uma gota de álcool. Naquela semana, naquela semana o Senhor me deu o dom de profecia. Glória a Deus. Naquela semana, o Senhor me ungiu com o dom de profecia. Eu profetizei para 3 pessoas. E depois de uma semana, eu recebi ligação e pessoas que eram daqui da Flórida. Eu lembro que era de Massachusetts e outra daqui, 2 pessoas daqui, falando que aquela palavra que Deus tinha me usado para falar naquele dia tinha acontecido. Então eu entendi, né? Que eu entreguei algo para Deus, e a gente nunca vai entregar algo para Deus que Deus não tem algo para entregar para gente. E aí, daquele dia em diante, eu comecei uma vida totalmente diferente com Deus, né? E a pornografia foi mais fácil, eu não sei porquê, mas quando eu entendi o que era a pornografia na vida de um homem e de uma mulher, nunca mais, graças a Deus, até hoje, né? Eu não olhei, eu lia, né? Muito contos eróticos, era o que eu escolhia, né, como pornografia, leitura pornográfica, que muitas mulheres fazem isso, em vez de assistir a pornografia, elas fazem a leitura pornográfica. Agora não mais em livros, como aqueles livros, sabe aqueles livrinhos que você via no Brasil, muito em rodoviárias, não sei se você... Não. mas aqui também tem livros eróticos, e eu lia muito aqueles livros, e também online, né? Mas graças a Deus, até hoje, para a honra e para a glória do nome de Jesus, eu posso falar até o meu hoje, né? Eu só tenho hoje o Senhor, e eu não sinto vontade, é algo que Deus fez, eu não sei como, não sei explicar. Eu creio que foi algo sobrenatural, tanto a mim quanto ao meu esposo. Amém. E eu acredito que a palavra fala que a verdade liberta. E eu acredito, quando a gente lê em João 8,44, fala que
Satanás é o pai da mentira. Nerebassora e calabassa. A minha vida é. Eu não sou ninguém. Deus é tudo na minha vida. Mas se eu tiver, olha, eu fiz isso aqui, eu falo a verdade. Amém. Janaína, eu falo a verdade. Então, eu creio que a verdade me libertou. Glória a Deus. Eu Aleluia. creio que por causa da verdade, Deus fez isso já da maneira que ele fez. Porque eu acredito que enquanto você finge que você tá bem, Satanás tem acesso a você. Sim. Então eu falava, olha, eu tô sentindo isso, tá acontecendo isso, eu preciso disso. Você pode me ajudar aqui? Olha, eu tô sentindo isso, tá acontecendo, entendeu? Eu nunca fingi ou que eu estava perfeita, né? Quando eu estava sob aquela opressão, é que eu não sabia e eu não criei realmente. Mas na hora que eu tive a confirmação, depois de ouvir dos meus pastores, e eu tive a confirmação, eu e Deus mesmo, né? Que eu já sabia que Deus ia falar, porque Deus sempre fala. Sim. Eu acreditei. Então, assim, eu penso que a verdade é tudo na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Amém. Talvez Glória a você que Deus. está assistindo e você mente. Você não entende por que você não foi liberto ainda. Porque é mentira. O pai da mentira. Imagina se toda mentira que você conta é como se você estivesse segurando na mão de Satanás. Eu entendi isso. Cada mentira que você conta, você vai se aliançando mais com ele. E chegando mais perto dele. Até chega uma hora que ele te agarra e você não tem mais como sair. Então, a mentira é uma característica muito forte das trevas de Satanás. Quem é crente, quem é de Cristo, quem aceitou Jesus, não pode participar da mentira. Sim. Nem pequena, nem grande, nem minha mentira. Não, a mentira é algo muito sério. E ela também, a mentira, ela vai quebrar, afastar você de pessoas. Porque as pessoas, elas vão. A mentira tem perna curta, né? Tem um ditado que fala isso, né? As pessoas, elas não vão acreditar em você. E quando você perde, Pamela, a confiança das pessoas, acabou. 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 Para você reconquistar essa confiança, você vai sempre lembrar, mentiu para mim, então tem uma possibilidade de mentir. Então, uma mentira para mim é algo assim que se a pessoa entende que ela não pode associar com esse mal, com essa grande característica de Satanás, já vai ser um grande, né, mover na vida dela para que ela possa ser liberta em outras áreas, não apenas pornografia, né? Homossexualismo também, eu acredito, lesbianismo, mentira, né? Tem gente que mente muito, Sim. álcool e outras coisas mais. E o que você tem hoje para deixar, né, para as pessoas de casa? Porque nós sabemos que você é um evangelista, nós sabemos que você é uma mulher ungida de Deus, uma profeta, e eu creio que através da sua vida hoje, uma vida vai ser alcançada através do seu testemunho. Primeiro, eu quero agradecer você Amém. Glória a por Deus. estar aqui nesse momento comigo. Quero Amém. agradecer vocês também. Quero agradecer a vida da profeta Pamela, aqui Amém. dessa casa, Glória a Deus. usada por Aleluia. Deus, uma mulher de Deus também aqui no nosso Amém. ministério. Amém. Quero agradecer a todos vocês que estão aí e quero profetizar na vida de vocês, que vocês encontrem um lugar seguro, Amém. que vocês peçam direção a Deus. Eu acredito que pedir direção a Deus é o caminho. Aleluia. Amém. Salmo 119 e 105 fala: lâmpada para os meus pés é a tua. Aleluia. Luz para os meus caminhos. Se você não souber o que fazer, a palavra vai ser essa lâmpada, vai ser essa luz, vai ser essa bússola para você. Você nunca vai tomar uma direção errada se você Amém. olhar dentro da palavra de Deus. Tenha um aconselhador, tenha um amigo, tenha alguém que possa caminhar com você. Amém. Eu encontrei pessoas que me ajudaram Glória a caminhar. a Deus. Eu encontrei a Casa da Cura. A Casa da Cura, ela é real, é um lugar de verdade, é um lugar que tem libertado, curado, ajudado, transformado Glória vidas. a Deus. Minha casa é curada para a honra e para a glória do nome de Jesus. Eu quero profetizar na sua vida que você também, Amém. aonde você está, ouvindo hoje, você vai encontrar a Casa da Cura. Você vai encontrar os testemunhos da Casa da Cura. Amém. Você vai encontrar Erabassora e Calabassora Manás, alguém que faz parte desse ministério. Amém. E essa pessoa vai falar para você: eu também fui curado na Casa da Cura. Aleluia. E você vai falar para ela: eu também quero ser curado. Eu não aguento mais essa vida. Eu não aguento mais Calabassou carregar essas bagagens. Não foi para isso que Deus me criou. Não foi para isso que eu nasci, não. O Senhor é a vontade dele que eu tenha uma vida boa, uma vida abundante, uma vida cheia da alegria do Espírito Santo de Deus. Ei, essa é a Calabaza, a vontade de Deus. Não se acostuma com infelicidade, não se acostuma em sentir dor, não. O Senhor é a nossa cura. Pamela, nós podemos ter cura nessa terra. Muito Calabaçou. Quero falar para você, muitas pessoas estão com um olhar na eternidade. E quero dizer
Eu quero ir para a eternidade. Eu não Glória vejo a a hora de estar Deus. com meu Pai. Aleluia. Mas aqui nessa terra, Recalabás, eu profetizo e falo para você, Recalabás, aqui Amém. nessa terra tem plenitude para Amém. você. Glória a Tem Deus. alegria, tem gozo, tem paz, tem longanimidade, tem controle, tem paciência. Deus tem Aleluias. tudo isso para as nossas vidas. É a vontade dele. A vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Amém. Escolha a vontade de Deus. Glória a Deixa Deus. para trás. Deixa para trás a falta de perdão. Eu tive que perdoar muitas pessoas. Eu tive que perdoar muitas pessoas. Aleluia. Deixa para trás a falta de perdão. Deixa para trás o seu eu. Deixa para trás a sua angústia. Deixa para trás as angústias do teu coração. Traz à tua memória aquilo que te traz esperança. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Muito obrigada. Amém. Obrigada que você aceitou o convite de estar aqui hoje. Amém. No nome de Jesus, que você continue sendo essa inspiração. Amém. Porque quando Deus, né, trabalha na vida da gente, Ele também capacita para que a gente seja luz Amém. na vida de alguém. Amém. E para você que aí hoje está assistindo esse vídeo, eu quero encorajar você. Não permaneça da mesma maneira. Busque ajude. O Senhor, Ele levanta pessoas para te ajudar. Você não está sozinho. No nome de Jesus. Vem conhecer o nosso ministério, vem conhecer aqui a nossa igreja. Para você que quer conhecer, nós temos o culto da família todos os domingos, às 5 horas da tarde. O endereço, o local, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. Aleluia. Nós temos as terças-feiras, nós temos a oração, a reunião das mulheres, Aleluia. que tem sido assim, um divisor de águas Maravilhoso. na vida de todas as mulheres que têm chegado Aleluia. aqui nesse ministério. Amém. Nós temos também nas terças-feiras a reunião dos homens. Aleluia. E nós temos também, às quintas-feiras, nós temos a sede, né, da nossa igreja lá em Naples. Aleluia. Então fique à vontade, participe, entre em contato com a nossa igreja. Nós estamos aqui de braços abertos para te receber, para receber a sua família, no nome de Jesus. Vamos orar agora para abençoar Amém. quem estiver assistindo, no nome Aleluia. de Jesus. Um prazer. Amém. Senhor, nós queremos glorificar o teu nome nessa hora, Senhor, por todas as pessoas que estão assistindo, que vão assistir, Senhor. Senhor, nós sabemos que esse vídeo vai alcançar as nações. Amém. Nós sabemos que esse vídeo, Senhor amado, essa semente, é uma semente, vai, Senhor amado, germinar em muitos corações. Nós sabemos, Deus, Aleluia. que essas pessoas que estão assistindo nessa hora vão receber, Senhor amado, a cura. Eu profetizo Amém. nessa hora, você, Arecalabás, que está assistindo agora, seja curado, seja Amém. liberto da pornografia, seja liberto da mentira, seja Amém. liberto do álcool, Arecalabás, seja liberto do engano, do orgulho, Rebassoremanai, seja liberto da manipulação, seja liberto pelo poder do Aleluia. sangue de Em Jesus. nome Ei, de Jesus. é o poder do sangue de Jesus que te liberta. Aleluia. Nós oramos pela sua casa, pela sua família. Amém. Você que tem filhos nas drogas, você que tem um esposo que está desviado da casa de Deus, você é uma mãe que está desesperada, que está com câncer nessa hora. Nós profetizamos a cura, a libertação, profetizamos casamentos restaurados, famílias restauradas em nome de Jesus, ministérios restaurados, profetizamos, Deus amado, que filhos pródigos voltarão para casa. Amém, profetizamos, Jesus. Senhor amado, pessoas que estão sob influência das trevas, esquizofrênicas, Deus, receberão, Senhor amado, a mente de Cristo. Profetizamos agora a mente de Cristo. Em nome de Deus, Jesus. nós cremos no teu nome. Sabemos que o nome de Jeová Rafá, Jeová Jireh, Emanuel, Deus El Shaddai, Remanás, é poderoso. Amém, Senhor, tu és poderoso para fazer muito mais do que essas pessoas que estão assistindo podem acreditar. Senhor, e a nossa fé, Senhor, aumenta a nossa fé para ver milagres, aumenta a fé de todas as pessoas que estão assistindo para ver milagres. Profetizamos uma fé maior, profetizamos uma fé que tudo crê. Amém. Profetizamos uma fé que tudo crê, uma fé que não se abala, uma fé que não está como a onda do mar. Um dia para lá, Recalabás, e um dia para cá. Eu profetizo, você que está assistindo hoje, estabilidade emocional, espiritual, pessoas que estão instáveis, receba a estabilidade do Espírito Santo de Deus nessa noite, neste dia. Amém. Nós profetizamos sobre a sua vida que você vai receber milagres. Jesus. Vai receber milagres. Haverá testemunho de milagres, de algo que Deus fez na sua vida.
Você que Aleluia. assistiu esse vídeo e recebeu de Deus essa Amém. palavra, essa oração do trono de Deus, recebe Amém. Calabás hoje, essa oração do trono de Amém. Deus. Deixa o seu comentário, deixa Amém. o seu testemunho, fala do que Deus fez na Amém. sua vida para os 4 mundos. Ei, todos Amém. precisam ouvir do que Deus está Amém. fazendo. Seja Glória a você Deus. também um evangelista, em nome de Amém. No nome de Jesus. Jesus. Aleluia.